acontecer de ter aqui algum diodo que não coloquei, mas praticamente a maioria, 95%, está aqui. Bom, o que nós temos aqui? Qual é a característica do diodo? Eu falei para vocês que o diodo, quando polarizado diretamente, ele conduz. Quando polarizado inversamente, ele não conduz, tá? Então, o que acontece aqui? Observa esse gráfico que está aqui no ecrã. O eixo X é a tensão que a gente aplica no LED. O eixo Y, no diodo, no caso, né? Estou falando do LED, mas pode ser qualquer diodo. No eixo Y é a corrente de condução do diodo. Então, quando eu aplico uma tensão positiva, observa que aqui é o zero. O encontro dos dois eixos é o zero. Quando eu aplico uma tensão positiva e vou aumentando essa tensão, vai começar a circular corrente quando eu ultrapasso a barreira de potencial em torno de 0,6, 0,7 para o diodo de silício e 0,2, 0,3 para o diodo de germânio. Tá? Então, esse V0 aqui é a minha tensão que ele começa a conduzir. Isso eu estou polarizando ele diretamente. Tá? Então, eu estou aplicando uma tensão direta aqui, o diodo conduz e a corrente circula. Tá? Por mais que eu aumente a tensão direta, colocar 1 volt, 1,5 volt, ela não aumenta, porque a tensão do LED é 0,7 volts, não vai aumentar. O que vai acontecer é a corrente aumentar muito. Quanto mais tensão direta eu coloco, mais eu aumento a corrente, até a hora que ele queima, né? Que ele não suportar a corrente. Para o lado esquerdo aqui, é a polarização inversa. Tá? Ou seja, eu coloco ele na opção de não condução, ele não conduz. Só que eu vou aumentando a minha tensão, Chega uma hora que, por mais que ele não conduza, ele rompe, ele se danifica. É a tensão inversa máxima. Chega uma hora que eu coloco uma tensão aqui tão alta que ele não aguenta e entra em curto, e a corrente flui, tá? Rompe essa isolação. Então, a curva característica do diodo, ela significa isso. Do lado direito, polarização direta. Quando eu chego em 0,7 volts, aumenta a corrente. Ele conduz. Quando eu coloco uma tensão inversa, ele não vai conduzir até um determinado momento em que ele não suporta a tensão e conduz. Ele já se danifica. Tá? É chamada essa corrente de avalanche aqui. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia da curva característica do diodo. O efeito temperatura. Tá? O que aqui o Souza fala? Com o aumento da temperatura, a corrente inversa aumenta e a corrente direta aumenta. Tá? Então, isso acontece também no transistor, semicondutor. Quando a temperatura aumenta, a corrente aumenta mais ainda. Tá? Por isso que no transistor a gente tem que fazer algumas ferramentas para diminuir a condução dele. Tá? Então, aí aumentou a temperatura, a tendência é disparar a corrente. Por isso que a maioria dos defeitos nos aparelhos eletrônicos são nos semicondutores, principalmente aqueles que trabalham com a corrente alta, que estão ligados em dissipadores para poder esfriar. Eles é que sofrem mais, e geralmente eles é que entram em curto. Tá? Diodos de potência, transistores de saída de som, saída de algum circuito onde estão ligados nos dissipadores. Bom, efeito capacitância. Nós vamos observar aqui que vai haver alguns... quando polariza o diodo inversamente, a gente vai verificar que vai haver uma não condução. Essa não condução gera uma capacitância, tá? E vai ter circuitos que vão usar isso aí. A gente, para fazer, por exemplo, um condensador dentro do circuito integrado, eu uso um diodo polarizado inversamente. Né? Então, se eu fizer um condensadorzinho, é muito simples. Eu faço um diodo polarizado inversamente, ele não vai conduzir,
e ele vai gerar uma capacitância. Tá? Então, isso é uma maneira que a gente tem de fazer condensadores dentro do circuito integrado. Se o valor for muito alto, aí normalmente a gente liga ele do lado de fora. Através dos pinos, a gente faz a ligação dele do lado de fora. Bom, vamos aos tipos do diodo. Tá? Diodo de contato pontual ou detetores de sinais. Esses aqui eram diodos mais antigos, de germânio, que eles serviam para demodular as ondas de AM, que é amplitude modulada. São os diodos detetores. Ele é que tira a informação lá do AM, tá? Aí, através de um condensador, a gente joga a portadora para o terra e retira a informação. Porque a informação ela vem numa portadora. As ondas de rádio elas entram na antena dos seus aparelhos através de frequências. Cada emissora tem a sua frequência. Ali dentro da frequência tem a informação, a música, a imagem, o que for. Então, esse diodo detetor, ele tirava a portadora, separava a portadora da informação. Portadora era eliminada, saía o áudio com a informação para ser amplificado e colocado no alto-falante para a gente ouvir. Então, esses diodos aqui são os diodos iniciais lá, bigode gato. Né? Aqui tem era uma fabricação barata para a época, trabalhava também com altas frequências, diodos detetores de AM e de vídeo. Porque o vídeo da TV é em AM, né? Então ele utilizava também. Tem um aqui, que a gente usa muito em 4148, tá? A corrente é pequenininha, vê 200 miliamperes e para 75 volts. A tensão reversa. Mas para a gente usar assim nos circuitinhos para fazer teste, ele funciona bem, tá? Diodos retificadores. Bom, gente, aqui tem vários diodos retificadores. O diodo retificador é um diodo usado na fonte de alimentação. Tá? Ele transforma a corrente alterna em corrente contínua. Tá? Como eu falei para vocês, hoje tivemos uma aula. Os tipos de corrente são corrente contínua e corrente alterna, corrente alternada. Corrente contínua, o valor é constante e tem polaridade. Corrente alterna, não tem polaridade e não é constante, está sempre a mudar. Então, o diodo retificador ele transforma corrente contínua em corrente alterna, corrente alternada. Tá? Essa é a função dos diodos retificadores. Aqui tem alguns desenhos deles. Ó. Alguns maiores, outros menores, de acordo com a corrente. Esse aqui, por exemplo, tem até um parafuso, ele é grande. Então, a corrente que ele suporta é alta. Esse aqui já a corrente é menor, esse pretinho aqui de cima. Esses que estão aqui embaixo, eles são chamados de ponte retificadora. Eu até coloco mais à frente. Na verdade, é um tipo, mas não é. Ele é um tipo porque ele foi montado nessa maneira. Mas, na verdade, ele é diodo retificador. Só que, em vez de ter um diodo retificador, tem 4. Então, eu até coloco como tipo, mas ele, em essência, ele é um retificador. Ele é um tipo especial de retificador porque vem tudo junto. Tá? Bom, ele suporta uma potência maior, o diodo retificador ele aguenta correntes mais altas e temperaturas mais altas. Um deles é o N4007, eu tenho até muito zero aqui, tem que tirar um zero aqui. 4007 que eu já falei da aula passada. A corrente de 1 ampere e a tensão de até 1000 volts. Ele aguenta, tensão reversa. Né? Diodos varicap ou varicators. Esses diodos aqui são bem interessantes, tá? Esse diodo, ele funciona como condensador. Lembra que eu falei que se a gente polarizar ele inversamente, ele se torna um condensador? Só que ele é bem legal porque esses diodos varicaps, quando a gente muda a tensão inversa, a gente muda o valor do condensador dele. Então, ele é um capacitor ou um condensador variável. E como que a gente muda? Mudando a tensão nele. A tensão inversa, a gente polariza ele inversamente, vai mudando a tensão, ele vai mudando a capacidade. Ó. Capacidade de 1 picofarad a 2000 picofarads.
Tá? Tem aí de pequenas potências e de altas potências. Tá? Até 500 MHz, uma frequência até bem alta. Tá? Isso aqui é utilizado em seletores de canais. Quando eu quero selecionar canais em televisão, em aparelhos de rádio, transmissores, aonde for, que eu precise mudar a capacitância. Tá? Eu mudo os canais através da mudança dos circuitos ressonantes, mudando os condensadores. Então, esses condensadores aqui, em formas de diodo, eles mudam a capacitância, mudando a seleção de canais. Aqui a simbologia. Observe que ele tem uma mistura entre diodo e condensador. Ó. Ele usa o símbolo do diodo, colocando o símbolo do condensador também. Polaridade é a mesma, anodo e catodo, só que ele tem um símbolozinho de condensador. Diodo Zener. O diodo Zener é um diodo usado em fontes de alimentação. O diodo Zener a gente utiliza para estabilizar a tensão. Tá? O diodo Zener, ele, quando polarizado diretamente, ele é um diodo comum, normal. Quer dizer, polarizou ele diretamente com 0,7 volts, ele vai conduzir. Mas quando a gente polariza ele inversamente, a gente pode determinar a tensão que ele vai conduzir. Ele conduz inversamente também, só que em um determinado valor de tensão. Isso me permite estabilizar a tensão de saída numa fonte de alimentação. Lembra que a fonte de alimentação ela transforma corrente alterna em corrente contínua. Então, o Zener ele é a última etapa. É ele que vai estabilizar a minha corrente contínua. Tá? Aí o valor, a gente projeta o valor que a gente quer. Aí eu quero 6 volts, eu quero 9 volts. Então, a gente projeta o circuito para aquele tipo de tensão que você quer. Aí tem Zeners de diversas aplicações. Tá? Tem Zener de 5 ponto alguma coisa volts, 6 e pouco, 8, 7. Aí a gente que vai escolher, de acordo com a necessidade. LED, diodo emissor de luz, esse também agora está com a fama total. Tá? O LED ele é um componente antigo, tá? Ele é um componente lá da década de 80, até antes já tínhamos o LED. Quando eu era criança lá em Porto Alegre, eu já usava o LED, a gente já usava LED, só que o LED era mais para indicador, era indicador do painel, VU e tal. E agora não, agora eles desenvolveram a tecnologia para utilizar o LED como uma iluminação mesmo, com potência, com uma luminosidade boa. A gente pode colocar, hoje com as lâmpadas inteligentes, a gente pode colocar milhões de cores. Você pode combinar a cor que você quiser. Pode colocar amarelado, pode colocar mais azul, com mais temperatura, pode colocar uma temperatura normal. As lâmpadas smarts, você pode escolher a cor que você quer, amarelo, você pode abrir no seu telemóvel e selecionar a mistura de cor que você quer no ambiente. Para você ver que beleza. E o LED ele proporcionou agora aí uma capacidade limitada para as lâmpadas. Aquela lâmpada incandescente original, gente, aquilo ali já praticamente o recurso hoje com LED, ele dá infinitos recursos para lâmpadas de um modo geral. Para refletor, para iluminação, ele tem fita de LED, que a gente pode fazer decorações, mudar de cor, pode colocar ritmos de música, num ambiente totalmente com sancas, embutir essas fitas para fazer uma iluminação indireta. Fica muito legal. Tá? O que é o LED? O LED ele tem anodo e catodo, do mesmo jeitinho, aqui, ó, anodo e catodo. Existem as setas apontando para fora, que indicam que ele é o LED, ele é um emissor de luz, então a seta aponta para fora. Ele pode ter várias cores, tá? Normalmente aqui são as principais, o branco e o RGB.
R é o vermelho, G é o green, é o verde, e o blue, que é o azul. Por que RGB? Porque com 3 cores a gente faz todas as outras, tá? A televisão ela usa só RGB. E aí a gente faz qualquer cor com essas 3. Na verdade, a TV faz só com 2, porque o verde é feito dentro da TV. Então ele manda o azul e o vermelho e ainda faz o verde na TV. Então, com essas 3 combinações de LEDs, a gente faz qualquer cor. Então, lá a lâmpada de LED, quando eu quero um amarelo, eu faço uma mistura dessas cores que torna a cor amarela. Então, o polarizado diretamente, ele emite luz. A durabilidade do LED é muito superior. Ele não trabalha quente, ele trabalha frio. O LED é um semicondutor. A durabilidade dele é muito grande. Ele possui um tamanho reduzido, que é muito bom. Podemos usar ele em várias aplicações. E o consumo de corrente, que é muito importante, que impacta no orçamento financeiro, em que a gente precisa hoje consumir menos, né? Então, é bom também porque imagina que todo um sistema de iluminação de uma morada, uma iluminação externa, refletores, a energia vai lá embaixo, porque o consumo é bem menor. E a iluminação é muito maior, então o rendimento dele é bom. Um refletor de LED de 10 watts, ele consegue dar uma iluminação que uma lâmpada incandescente de 150, 200 watts ou mais. Então, imagina, a redução de consumo é fantástica, tá? A corrente é muito menor, redução do consumo. Aqui tem algumas características que ajudam a identificar os terminais. O terminal mais comprido é o anodo. Aí no kit tem os LEDs, foi LED no kit. Se tens o LED novo, verás que tem um lado maior. O lado maior é o anodo, o lado menor é o catodo. Mas vamos supor, não, professor, eu cortei aqui e ficou tudo igual. Olhando por baixo do LED, verás que tem um lado que tem um chanfro, um cortezinho na base. Esse corte aqui é o catodo e o anodo é o outro terminal. Então, são 2 maneiras que nós temos para identificar a polaridade do LED. O mais comprido é o anodo, o lado cortadinho é o catodo. Aí o outro é o anodo automaticamente. Então, são essas 2 maneiras que a gente pode identificar a polaridade do LED. Independe da cor, do tipo. Só mais um detalhe, depois eu vou colocar uma prática disso, eu não quis colocar aqui para não ficar muito conteúdo. O LED ele precisa de uma alimentação e precisa de uma resistência para limitar a tensão. Tá? Esses LEDs que foram no kit, eles precisam de 1,5 volt, em torno de 1,5 volt para acender. Tá? No máximo 2. Se colocar mais tensão, vai queimar o LED, ele vai diminuir a vida útil, vai queimar. Então, ele precisa de uma tensão em torno disso. Então, a gente geralmente calcula uma resistência para limitar essa tensão do LED, tá? Mas eu vou fazer depois com calma uma prática e vou dar um exemplo desse para o pessoal montar, tá? Mais adiante. Diodos túnel. Aqui tem anodo, catodo, ele tem essa simbologia diferente. Aqui está aqui um modelo. O que acontece com o diodo túnel? O diodo túnel é utilizado em osciladores, tá? Para trabalhar para geração de frequência. O que é um oscilador? Oscilador é um circuito que gera uma frequência. Tá? Quando tem aí o seu portátil, o seu computador, o seu smartphone, né, o telemóvel, nós temos que gerar frequência para que ele funcione. Ele funciona através de frequências para poder fazer todo o circuito de processamento. Num receptor de rádio ou TV, nós temos osciladores para poder fazer a sintonia do canal. Tá? Os osciladores trabalham junto com a sintonia para gerar o que a gente chama de frequência intermediária. Aí, através dessa frequência, a gente trabalha e processa o sinal. Tá? Então, o que acontece? Eles são sintonizáveis, eles trabalham em circuitos osciladores.
podem operar até em faixa de gigahertz, uma frequência bem alta, e a tensão dele são tensões bem baixas, tá vendo? Não é o 0,7, ele já funciona com 0,1 a 0,2 volts, tá? Se eu colocar uma tensão acima de 0,4 volts, aí ele é um diodo comum, ele vai conduzir com 0,7, ele vai conduzir. Tá? Mas ele também conduz com uma tensão baixíssima, de 0,1 a 0,2, por isso usado em osciladores. Olha a curva característica desse diodo. Tá? O diodo normal, que a gente viu lá no início da aula, aqui não tinha corrente, a corrente vinha subindo, e a partir de 0,7 volts a corrente sobe. Esse aqui não. Ele aqui ele vai com 0,1, 0,2, ele tem uma circulação de corrente. Ó. O eixo vertical é a corrente, o eixo horizontal é a tensão. Com 0,1, 0,2 ele conduz, aí vai aumentando a tensão, ele diminui a condução, até que depois de 0,4 ele funciona como aquele diodo normal que a gente fez. Então, esse diodo túnel ele vai ter entre 0,1 e 0,2 volts, ele vai ter uma condução. Então, ele dá uma condução e volta. Tá? Então, é esse efeito que a gente utiliza nos osciladores. Ele conduz e para. É um chaveamento, né? O oscilador é como se fosse uma chave. Ele aciona e para, aciona e para, aciona e para, gerando uma frequência. Ele não está sozinho. Claro que aí ele tem resistências, condensadores e tal, indutores, bobinas, para poder fazer esse trabalho em conjunto. Diodo Schottky. Ele tem tipo esse símbolo aqui, anodo e catodo. Tá? Esse diodinho aqui, ele é interessante porque ele não tem a junção PN, ele tem anodo e catodo, mas ele é fabricado com um só tipo de cristal. Ele não é um cristal P e N juntos os dois, não. Ele é só um tipo de cristal só. Tá? E ele é utilizado para circuitos para alta frequência, porque ele vai conseguir fazer uma comutação muito rápida. Então, eles vão fazer uma pequena modificação ali, uma diferença de potencial no próprio cristal do mesmo tipo. Trabalha entre 0,2 a 0,5 volts, ele comuta muito rápido. Então, a gente utiliza isso aí em circuitos de comutação de alta frequência, tá? Usado em circuitos de alta frequência com alta velocidade. Diodo PIN, ó. Aí, ó, tem esse símbolozinho um pouquinho diferenciado aqui. O que acontece? Esse diodo aqui, eu coloquei aqui uma maneira de entender o seguinte. Ele pode ser comparado a como a gente fosse encher um balde com um furo na lateral. Quando a água atinge aquele nível, o buraco começa a vazar. Então, ele atingiu aquele nível, ele vai começar a circular corrente. Tá? Empregado em circuitos atenuadores, fotodetectores. Esses circuitos aqui são raios gama, X, X, né? São circuitos muito dedicados, então não usa tanto em circuitos comuns, né? A gente não são aparelhos especiais para poder ter isso aqui. E limitador. O que é um limitador? O limitador é quando a gente quer exatamente isso. Até um certo nível, passa. Ultrapassou aquele nível, há uma saída de emergência, há um limitador que não deixa passar. Então, ele também pode ser utilizado em limitadores aí. Seria uma outra aplicação deles. Diodo GAN. Ó, tem aqui alguns desenhozinhos, tá? Diodo de resistência negativa. Esse aqui é construído somente com um cristal N. Tá? O aumento de tensão causa uma diminuição de corrente, funcionando como um amplificador de RF. Tá? Tudo isso aqui é utilizado para alta frequência. Tá? Gerador de micro-ondas, relé de micro-ondas, abridores de portas. Então, ele é um diodo especial, onde a gente vai utilizar ele para
altas frequências também, comutação. Veja que eu estou colocando aqui alguns diodos que são muito especiais, tá? Dependendo da onde que foram atuar, vocês nem contem eles, tá? Mas, como informação, eu coloco aqui aquilo que eu falei, diodo retificador em ponte, tá? Eu até coloquei como um tipo, na verdade, ele é um retificador, ele já seria lá classificado naquela classificação de diodo retificador. E esse diodo em ponte, ele é utilizado em fontes de alimentação. Esse tipo de retificação, depois eu vou ter que analisar, quando analisar a fonte, eu tenho que programar uma aula de fonte, eu acho que até a próxima aula eu quero falar sobre fonte, que é retificação em ponte, é chamado em ponte retificadora, que são 4 diodos. Aqui nós entramos com a corrente alterna, corrente alternada, e aqui nós saímos com a polaridade, ó, mais em cima e menos embaixo. O componente físico, ó, entramos com a corrente alternada nesses 2 terminaizinhos aqui, ó, e saímos com o negativo e o positivo aqui. Então, esse tipo de retificador em ponte, eu posso sair com 2 fios de um transformador ou de uma rede, ou do que eu tiver, somente 2, e ele já me dá corrente contínua do outro lado. Não é uma corrente contínua perfeita ainda, mas já é corrente contínua por quê? Porque tem polaridade. Ele não tem um valor constante, mas ele já tem polaridade mais ou menos. Tá? Então, eu vou voltar a explicar, eu vou explicar ele em fonte de alimentação. Eu quero fazer uma aula de fonte e aí eu explico lá. Fotodiodo. Fotodiodo já é aquele diodo que recebe a informação, tá? Através aqui de uma entrada, ele recebe a informação, tanto é que a seta dele agora é para dentro. Lembra que o LED era para fora, ele é para dentro, tá? Então, a gente vai ter aonde tiver aí a recepção de sinais. Né? Por exemplo, em aparelhos onde tem o comando, né? Controle remoto, comando, em que a gente aperta e aí tem um infrared, o infravermelho, que manda a informação para o receptor. Então, utilizamos nesse sentido. Quando polarizado inversamente, a luz, ao penetrar no semicondutor, irá circular corrente. Então, olha bem, a gente polariza ele inversamente, ele não conduz. Mas quando entrar a luz, aí ele passa a conduzir. Inclusive, quando queremos verificar o teste de comando, algum controle remoto, a gente aproxima o LED e tal, o comando, em um telemóvel, na câmera do telemóvel. A câmera ela vai captar aquela iluminação. A gente não vê o infravermelho, mas a câmera capta, e a gente verifica que está a funcionar. Quando tiver um comando, basta colocá-lo na frente da câmera, do telemóvel, de uma câmera, e verificar se ele vai mandar, verificar ele acendendo. Aí o semicondutor que está lá, o fotodiodo que está no receptor, vai captar essa variação, decodificar e fazer o que tem que fazer. Tá, sistema de segurança antirroubo, abertura de portas automáticas, decodificador de sinais em ratos. Tá? Aqui, né? Ó, temos eles aqui funcionando. Comando, controles remotos, máquinas industriais, código de barra e tal. Link de fibra ótica. Então, temos aí diversas aplicações dele. É muito utilizado. O diodo duplo, apesar de ele ter um invólucro, ele é um tipo, é igual a ponte retificadora, é um tipo e não é. Porque, na verdade, ele é o diodo, só que integrado para outras aplicações. Tá? Então, nós temos o diodo duplo aqui, com o objetivo de economizar espaço em circuitos, baratear custo, porque ele é fabricado junto. Esse aqui é muito usado em micro-ondas. A gente tem aqui esses diodos, que são os retificadores de alta tensão. Diodo normalmente é para isso. Esses diodos são retificadores, ou para alta tensão ou baixa tensão.
Aqui tem alguns modelinhos aqui para vocês verem, parece um transistor, mas não é. Olha o símbolo aqui, ó. Aqui, nesse caso, o catodo está no meio e os dois anodos, um de cada lado. Tá? Então, o que você pode ter aqui? Você pode ter, para proteção, ele fixa uma tensão de entrada, uma espécie de limitador, ele não deixa que uma tensão maior do que você quer entre ali. Tá? Ele pode reduzir custo em circuitos retificadores, eles vão economizar peça, solda, espaço. Não se esqueça que pode ser barato para uma pessoa, uma fábrica que vai fabricar 1 milhão de aparelhos, um euro são 1 milhão de euros. Tá? Então, o espaço é custo. Tá? Tem lá o diodo do micro-ondas, é o retificador de alta tensão, e o diodo Schottky também tem modelos que usam em comutação diodos duplos. Tá? Então, aí, é o que eu falo, a aplicação é muito grande, tá, gente? Isso é só para ter uma visão geral. Nem peço que decore, porque às vezes a gente nem vai utilizar isso tudo. Mas eu quis fazer um resumo, eu fiz uma pesquisa bem extensa para tentar colocar os tipos que tem. Pode até acontecer, como hoje está mudando, como o João Camilo trouxe para a gente hoje, tá um filamento condutivo, que é uma impressora 3D. Quer dizer, as coisas novas estão aí surgindo, então aí a gente vai depois absorvendo, né? Então, pode acontecer de ter alguns outros tipos de diodo muito específicos, né? Em sensores, em outras coisas, mas nunca muda muito, tá? Sempre ele vai ter polarização direta, polarização inversa, corrente que ele aguenta, tensão que ele aguenta, pode mudar a tensão que vai fazer ele conduzir, e assim por diante. Mas vocês entendendo o funcionamento básico, provavelmente vão entender todos os outros, tá?